Depois de anos transformando Star Wars em uma guerra civil entre fãs, a mulher mais temida da galáxia finalmente caiu. Kathleen Kennedy deixou o comando da Lucasfilm. Mas calma, meus queridos, será que isso é o fim do Império mesmo? Ou só a troca de um Lord Sith por 2 aprendizes? Fala galera raiz e amantes de notícias que fazem a galáxia inteira soltar fogos no espaço. Como é que vocês estão? Hoje eu trago uma daquelas notícias que Nerdola sonhou por anos. Pediu pra força, fez ritual Jedi, quase se deixou ser abalado pelo lado sombrio e chegou até torcer pelo Mandaloriano do Pedro Pascal. E finalmente aconteceu. Sim, a Lord Sith Kathleen Kennedy está fora da Lucasfilm. Um momento para celebrar. Depois de 14 longos anos no comando, ela deixou oficialmente a presidência do estúdio. Era algo que todo mundo já sentia no ar, mas agora, meus queridos, é real. Não é pouca coisa. Coloca uma mulher lésbica! Essa saída marca uma das maiores mudanças de poder da história recente de Star Wars. Mas a pergunta agora que fica é simples. Isso seria finalmente um sinal de uma nova esperança ou só mais uma ilusão da força? Eu entendi a referência. Para alguns fãs, isso soa como uma nova esperança. Para outros, pode ser apenas o ataque dos clones, só que com nomes diferentes do crachá. Kennedy assumiu a Lucasfilm em 2012 ao lado de George Lucas, pouco antes da Disney pagar 4 fucking bilhões de dólares pela franquia. Meses depois, Lucas saiu de cena e ela virou a Imperatriz Absolutis da galáxia. Vamos ser justos, tá? Kathleen Kennedy não caiu de paraquedas. Ela é uma produtora, de certa forma, veterana, com filmes gigantes no currículo como E.T., Indiana Jones, O Sexto Sentido e Lincoln. Mas quando o assunto é Star Wars, a história é turbulenta. Foi sobre o comando dela que a Disney apostou forte em lançamentos anuais, decisões criativas confusas, a lá The Acolyte. Eu não estou suportando mais. Diretores demitidos no meio da produção e aquela famosa sensação de que ninguém sabia exatamente para onde a saga estava indo. Han Solo, que quando você ouve esse nome por si só já tem um peso e espera-se que seja glorioso qualquer coisa feita neste nome. Mas virou o primeiro fracasso financeiro da história da franquia. Rogue One, meus queridos, quase descarrilhou, tá? Mas foi salvo no último minuto por Tony Gilroy. E eu quero dizer aqui que o que pra mim é o último filme decente do universo. A trilogia sequel, bem, dividiu o fandom como poucas coisas na história. E eu não vou me estender aqui porque sim, tem outros projetos sobre o guarda-chuva da direção da Kathleen Kennedy, mas um deles que não podemos nos esquecer é o Cântico Feminista das Galáxias, né? The Acolyte, que é uma das piores produções que eu já vi desse universo. Meu Deus do céu! Poder de uma, poder de duas, o poder de muitas. E assim, para muitos fãs, a Kathleen Kennedy virou quase uma vilã canônica. Aquela figura sombria nos bastidores, manipulando a força, mas sempre para o lado errado. Se ela não era uma Lord Sith, pelo menos usava o manto. Com a saída de Kennedy, a Disney adotou sua estratégia clássica:
Um manda no criativo, outro manda no dinheiro. Começando por Dave Filoni, pupilo direto de George Lucas, responsável por Guerra Clônica, Rebels, Mandaloriano e Ahsoka. Agora ele assume como presidente e diretor criativo da Lucasfilm. Lin-Wayne Brennan, executiva veterana da casa, responsável pela parte de negócios, orçamento e estratégia. E ela entra como co-presidente, cuidando do lado corporativo. Ambos respondem diretamente a Alan Bergman, da Disney Entertainment. Ou seja, Filoni controla a história, Brennan controla o cofre e a Disney controla a porra toda. E olha, meus queridos, não me entenda mal, tá? No currículo do Filoni existem projetos muito bons, queridos pelo público e importantes para o universo de Star Wars. Guerra Clônica, por exemplo, é praticamente sagrado para muita gente. Verdade. Mas mesmo assim, eu ainda sinto um distúrbio na força. Eu também. É claro que a saída da Kathleen Kennedy já é por si só um bom sinal. Dá aquele ar de virada de página, de possível nova direção, exatamente como a gente precisava aqui na nossa presidência do país, né? Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Só que empolgação sozinha não salva a franquia. No fim das contas, só o tempo vai dizer se isso é realmente uma mudança para melhor ou apenas o mesmo império com um novo capacete. Yes! E aqui está o ponto mais importante do vídeo. Apesar da saída de Kennedy, Filoni e Brennan não são outsiders. Eles estão na Lucasfilmes, meus queridos, há muito tempo. Cresceram dentro do mesmo sistema que a queridinha Kennedy. Então, existe sim um medo real de que isso seja apenas uma mudança cosmética, mantendo as mesmas prioridades, os mesmos vícios e os mesmos problemas. Inclusive, o próprio Dave Filoni já mostrou limites no live action. As últimas temporadas do Mandaloriano e Ahsoka mergulharam tão fundo em lore obscura que afastaram o público casual. Star Wars não pode virar Wikipedia em forma de série. Aqui é importante reconhecer, nem tudo foi desastre, pelo menos algumas coisas ao meu ver, tá? Mandaloriano foi um fenômeno, a gente tem que admitir. Pelo menos primeira temporada e talvez eu ouso dizer segunda também, com ressalvas, porque foi maravilhoso ver a entrada de Luke descendo a vara Saber nos robôs, cara. Todo mundo ali foi pego de surpresa, foi maravilhoso. Baby Yoda, quer queira você goste ou não, virou um ícone cultural. E Andor provou que Star Wars pode ser maduro, político e bem escrito, quando há coragem. Rogue One, aliás, é um ponto fora da curva. Sem Jedi, sem sabre de luz e sem fanservice barato. Tudo bem que teve um momento em que o Darth Vader, e aqui não é nenhum spoiler, eu acredito que todo mundo já assistiu, ele apareceu no final, mas ainda assim o filme como um todo é muito bom, certo? E ainda assim, uma das melhores histórias já feitas nesse universo. Talvez isso diga muito sobre o problema central da Lucasfilm. Menos agenda, menos pressa e mais história bem contada. Se você sobreviveu à trilogia sequel sem perder a sanidade, já deixa o like, né, para fortalecer a força no canal. Comenta aí embaixo, Kathleen Kennedy foi vilã ou bode expiatório? Capeta! Dave Filoni é a salvação ou só mais do mesmo? E claro, se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, porque aqui, meus queridos, a gente fala de Star Wars sem medo de Sith, sem medo da Disney e sem passar pano para roteiro ruim. E que a galáxia possa finalmente ter um pouco de paz recheada de boas histórias, porque tá faltando, né? Te vejo aí nos comentários. May the Force ainda be with you. Me fui!